Jornalismo Bandeirantes. Nove horas e 15 minutos. Este é o Jornal Bandeirantes com bom dia para Mari, a todos da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Mari. Antes que ouviu dizer que bancos vão suspender por 90 dias os empréstimos de aposentados, que servirá para os aposentados públicos e também para os consignados, Mari. Nós temos que pesquisar sobre este assunto. Então voltaremos aí com mais informações para você depois dessa pesquisa. Obrigado pela participação conosco. 996876110. Você está conectado com o Jornal Bandeirantes. Na Câmara de Goiânia, um decreto legislativo proposto pelos vereadores está analisando a obrigatoriedade para a prefeitura pagar os salários de professores temporários. A suspensão desses contratos foi anunciada recentemente pela Prefeitura de Goiânia. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação, Sinteg, conseguiu uma decisão judicial, inclusive determinando liminarmente a Prefeitura que faça esse pagamento. Uma liminar tem, sempre aquela situação, é uma obrigação temporária, mas pode ser questionada em instância superior. A vereadora Priscila TJ está conosco direto da Câmara de Goiânia para falar sobre este assunto. Olá, vereadora, bom dia. Bom dia, Altair, um prazer falar com você e com todos os ouvintes da Rádio Bandeirante, principalmente sobre esse assunto, que está deixando aí uma insegurança nos nossos professores. O que diz o decreto em termos diretos? O decreto, quando o prefeito faz um decreto, a Câmara ela tem o poder de apresentar um decreto legislativo para suspender os efeitos desse decreto executivo. Então, o nosso decreto, da vereadora Tatiana Lemos e da Sabrina Garcês, é um decreto que suspende os efeitos da suspensão dos temporários. Ele tramita na casa e está esperando a votação no plenário. Está em que posição? Ontem à noite saiu a liminar em favor, graças a Deus, do Sinteg, suspendendo. Porém, foi igual você disse, a liminar ela pode ter um caráter temporário e ela pode ser questionada e perder o seu efeito. Então, o nosso objetivo é continuar a tramitação do decreto de suspensão para os nossos ouvintes entenderem. Quando o prefeito suspende um comissionado, é um efeito muito pior, às vezes, do que a própria exoneração, Altair, porque esse servidor, ele é um servidor com salário muito baixo. Geralmente, a maior faixa etária de salário é de um salário mínimo a 2, não passa disso. E esse servidor, ele não é comissionado, ele é seletista, ele é temporário. Então, quando ele é exonerado, ele recebe seu acerto, seus dias trabalhados, suas férias, o 13º proporcional, como todo servidor que recebe o seu acerto. Essa medida do prefeito, ela suspendeu. Então, o servidor ficou sem receber, porém sem ser demitido. Então, ele não pode arrumar um outro emprego de carteira assinada, ele não pode ser o beneficiário hoje da ajuda emergencial do governo federal, principalmente 70% sendo mulheres, sendo mães. E com detalhe, vereadora, se ele arrumar outro emprego, ele vai embora e não volta mais. Exatamente. Então, é uma situação que muito me admira no prefeito Iris. E às vezes a gente fala assim, é uma economia de 9 milhões, e eu entendo que se a gente não olhar no orçamento, Altair, esses 9 milhões parecem muito relevantes. Mas quando a gente olha a folha de pagamento da prefeitura, ela é composta, é uma economia de 4%. 4% na folha, não é nem no orçamento mensal da cidade. Então, vereadora, uma taxa de salário que sacrifica 3 mil famílias, porém não economiza praticamente nada na folha. É um corte, dizendo assim, eu preciso fazer uma coisa na minha vida, eu vou lá e corto a minha unha. Isso não vai resolver. Vereadora, na Câmara de Goiânia, a senhora tem ouvido mais apoio a essa ideia ou mais crítica? Infelizmente, nós estamos num período terrível de fazer uma votação dessa. Ontem foi, um dos dias mais de desgosto que eu tive na Câmara, porque o plenário vazio, a imprensa não pode assistir, estávamos, no YouTube, estava sendo transmitido, mas sem a participação da população, até porque não pode mesmo, pode aglomeração, era uma medida normal. Dificultou muito, a base do prefeito se uniu, a Câmara tramitou lentamente, suspensão da sessão por 1h30, reunida aqui, reunida ali.
sem o apoio dos vereadores, né? Eles pediram diligência no nosso decreto, o decreto não foi votado no plenário, o decreto está ainda sob diligência, com 18 assinaturas, não tem o nome das 18 assinaturas, solicitamos várias vezes que fossem lidos o nome dos 18 vereadores, não foi lido, então não posso nem especular para você quem assinou, né? Então, assim, a gente teve muita dificuldade, muitas manobras legislativas para que o decreto não fosse votado. O legislativo tem manobra, né, vereador? Isso faz parte do legislativo, né? Faz parte dentro do regimento interno, né? Não foi feito nada do que não é possível, né? Deixando claro o ouvinte que não foi feito nada ilegal. São manobras constitucionais dentro do regimento, mas que atrapalham a tramitação. E quando você tem o professor, o público dentro da Câmara, que é uma casa do povo, você tem uma pressão maior sobre o vereador, que muda às vezes até o voto. Então, numa sessão fechada é muito mais complicado. Nós que somos assim minorias na oposição hoje, agora é uma casa do povo, né? Particularmente essa responsabilidade, ela é do legislativo hoje. Ainda bem que o Tribunal de Justiça emitiu liminar e faz cumprir o direito, até porque a OAB já declarou inconstitucional essa suspensão, né? Nós estamos defendendo o mérito e estamos defendendo a lei também, que está ao nosso lado. E ali é a casa do povo, então é onde os direitos do povo inicialmente devem ser resguardados. Vereadora Priscila TJ, a senhora vai ouvir agora a fala do vereador Wellington Peixoto, questionado pela Rádio Bandeirantes. Ele destacou a posição contrária da gestão municipal em relação a esse projeto, o decreto legislativo da senhora, né, cancelando o decreto do prefeito sobre a suspensão do pagamento dos temporários. Vamos ouvir, Wellington Peixoto. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Posicionamento do governo em relação ao decreto apresentado pela Câmara Municipal é para que ele não prospere, uma vez que o prefeito foi orientado pelo procurador que seria ilegal o pagamento dos temporários, uma vez que eles não estão trabalhando. Nós tentamos reverter administrativamente essa questão, porque ninguém queria que isso acontecesse. Mas é um remédio amargo, difícil, mas foi necessário neste momento. Tem uma decisão judicial favorável ao retorno, né, contrária à suspensão, mas o que nós não podemos esquecer é que a qualquer momento o prefeito pode rescindir os contratos. Está bem explícito no artigo 13 de que, por interesse do executivo, ele pode ser rescindido. Só que a gente não quer isso. O prefeito, ele pensa no futuro, ele quer que essas pessoas voltem a trabalhar. A gente sabe que é um momento muito difícil e agora vamos esperar. Nós apresentamos uma diligência para que a Procuradoria se manifeste em relação a esse posicionamento contrário ao pagamento. E vamos esperar, terça-feira continua a votação e vamos ver se a Prefeitura vai entrar com recurso em relação à decisão deferida ontem, da parte da tarde, se não me engano. O vereador também comentou que deve pedir aí o retorno do pagamento das dobras aos professores. Wellington. Vamos também falar com o secretário de Finanças, já falamos com o secretário de Educação sobre o retorno da dobra dos professores. Muitos vão cortar 50% a 60% da sua remuneração. Então, voltou já dos diretores e vamos tentar o retorno dos professores, que também eu acho que merecem e estão passando por grande dificuldade nesse momento também. Esse é o vereador Wellington Peixoto, né, em áudio enviado a Bandeirantes Goiânia. Vereadora Priscila TJ, a manifestação da Procuradoria da Prefeitura. A senhora tem alguma dúvida de que vai ser contrário ao seu decreto? Não, foi a própria Procuradoria que fez esse decreto do prefeito, né? Então a manifestação deles é a favor do prefeito. Agora, se nós estivéssemos pedindo algo ilegal, não teria saído liminar a favor dos professores, né? A justiça é totalmente questionável o posicionamento do líder do prefeito e da prefeitura do ponto de vista jurídico. Nós estamos vivendo uma situação, tem um decreto de calamidade válido pela Câmara Municipal, onde o prefeito pode tomar medidas emergenciais por causa de uma situação
que nunca aconteceu nas gestões, que é uma situação pandêmica mundial. Então, totalmente as leis alteradas. Hoje eu sou gestora pública, sou professora universitária, acabou de ser lançado um livro pela OAB que chama Covid-19 Direito Administrativo, os efeitos da pandemia sobre o direito público. Altair, que provavelmente as prefeituras de todo o estado de Goiás e do Brasil terão que se adaptar nas questões de gestão, isso provavelmente vai acontecer. O que a gente espera é que seja feito justiça, né? Cortar os menores salários da educação, que não economiza praticamente nada, não é justiça social, não é adequação de contas públicas. A economia deve ser feita com publicidade, com o que se pode cortar. Todos nós estamos vivendo um momento de fazer economia dentro das nossas casas, mas a gente não corta o essencial e o que faz falta. A gente vai cortando aquilo que pode ser eliminado e de maneira mais justa. Provavelmente uma redução salarial proporcional a todos os salários, que daria um impacto positivíssimo na folha e que é mais justo. Você escolhe salários maiores para cortar mais, salários menores para cortar menos. Agora imagina na cidade de Goiânia 3.000 professores sem salário, sem poder arrumar emprego, sem poder, vai viver do quê? Vereadora, vamos acompanhar então, semana que vem, a votação sobre esse decreto legislativo. Obrigada, senhora Priscila TJ. Muito obrigada. Até breve. Sendo novidade, a gente manda para vocês acompanharem a tramitação e o posicionamento do decreto. Muito obrigado por ouvir o nosso lado de defesa. Claro, procuramos sempre isso, né? Botar o assunto em debate com os lados necessários. Obrigado. Um abraço. O fato é que esse assunto gerou aí um profundo desgaste para a gestão municipal e aí o desgaste político que está sendo aí absorvido pelo prefeito e que de certa forma levantou aí de certa forma a bandeira, né, para os vereadores da oposição lá na Câmara de Goiânia. Voltaremos a esse assunto, vamos continuar com ele, estamos informando desde o início, né, desse assunto quando ele foi colocado.